casos de depressão, pessoas que estavam com ansiedade, com inquietação na alma, que foram libertas. Não são poucas pessoas que estão sofrendo com ansiedade esse dia, com pânico, mas a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem esse negócio de que foi meio liberto, um pouco, não foi totalmente liberto. A libertação em Cristo é completa. Essa semana eu trouxe uma palavra aqui do livro de Jó, capítulo 42, que nos dá uma grande revelação. Quando no momento de angústia, momento difícil, acabamos pronunciando palavras que não deveríamos de pronunciar. Isso aconteceu com Jó, capítulo 42, versículo 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Jó está fazendo uma declaração aqui, uma confissão para Deus. Eu falava do que não entendia. E às vezes no momento de aflição, no momento de angústia, você acaba falando o que não deveria de falar. Às vezes falamos quando não conseguimos o resultado que gostaríamos, quando recebemos um diagnóstico que não era o diagnóstico que gostaríamos, quando descobrimos alguma coisa da família, de alguém da família. Então nós acabamos pronunciando palavras que não deveríamos de pronunciar. Veja o que o Jó falou. Jó capítulo 1, versículo 20. Primeiro deixa eu ler o versículo primeiro, para mostrar quem é o Jó. Diz assim: havia um homem, capítulo 1, versículo 1, um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Esse homem cheio de qualidades, de muitas qualidades, nós sabemos que o diabo entrou na vida dele. Alguém diz, mas com permissão de Deus? Sim, mas entrou na vida dele, tirou os seus filhos, entenda bem, acabou com todos os seus bens. E o Jó naquela hora, ele falava do que não entendia. Veja o que ele diz no versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor tomou alguma coisa dele? Não foi um pecado de Jó, porque Deus respeita o entendimento, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas o Jó falou: Deus me deu, Deus me tomou. No capítulo 2, versículo 7, é mais claro ainda. 2,7: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então aqui é claro para nós. Olha o que aconteceu, ele feriu da planta do pé até, e a Bíblia está sendo clara, taxativa, foi Satanás quem fez isso. Mas, versículo 8, e Jó, tomando um pedaço de telha para rasgar com ele as feridas, para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Você viu o que Deus já está dizendo? Deus me deu o bem, por que eu não vou receber o mal dele? Mas Deus deu o mal para ele? A Bíblia mostra que foi Satanás. Repito, alguém pode dizer, mas foi permissão de Deus. Mas o Jó, porque ele mesmo falou, por que Deus permitiu? No capítulo 3, versículo 25, ele diz: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Então, para nós aqui basta do Jó, vamos voltar lá para frente já. Então o Jó falou do que não entendia, somos nós. Deus, por que isso aconteceu? Dr. T.L. Osborne, falei durante a semana, ele perdeu a esposa, ele escreveu um livro e disse, por quê? E ele tinha toda hora o seu porquê, e nós também temos o nosso porquê. Por que isso aconteceu? Por que Deus fez isso? Às vezes até culpamos o Senhor, ou por que Deus permitiu isso, ou por que Deus não protegeu, ou por que Deus não guardou, ou por que Deus deixou isso acontecer, e assim por diante. Então, na hora da agonia, nós acabamos falando no que não entendemos. Claro que não foi só o Jó. Se você vê a Sara, quando ela não conseguia engravidar, ela reuniu-se com o seu marido e disse: Abraão ainda, depois Abraão, o Senhor me tem impedido de gerar. Sara falava do que não entendia. Deus impedia ela de engravidar, mas aí ela foi e oferece para Agar, a sua serva, como mulher para Abraão. Não é que a Sara era uma devassa, não, que isso era um costume entre eles, era normal, mas não era o plano de Deus. Mas não vamos ficar nesse mérito hoje, porque esse caso é para outro estudo. Esse caso simplesmente foi o que ela falou: Deus me tem impedido de gerar.
Como você olha, por exemplo, na Bíblia Sagrada, você encontra um homem, por exemplo, chamado Pedro. Pedro é um homem que andava com Deus, um homem de Deus. Um dia ele tem uma visão no monte, encontra lá, ele está com Jesus, ele está com João e com o Tiago, o irmão do João. E aí aparecem ali Moisés e Elias conversando com Jesus. Era uma visão. E o que o Pedro diz? Sem saber o que falava: Senhor, queres que façamos aqui uma cabana, um tabernáculo, um para ti, outro para o Moisés, outro para o Elias? Ele falava do que não entendia. Então essa sendo a mensagem. O que nós temos que fazer? Eclesiastes é lá na frente, depois de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 5, versículo 2. Eclesiastes 5, versículo 2. Ele diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Mas duas coisas que ele fala: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Quer ver, não falamos de voz audível, mas falamos com o coração. E não esqueça que Deus não vê como vê o homem só vê o que está diante dos seus olhos. Deus olha para o coração. Então Deus vê quando o seu coração fala, quer dizer, naquele coração, é como Jesus falou: você olhou para uma pessoa para cobiçá-la, no coração já cometeu adultério com ela, porque Jesus sabe a intenção. A mesma coisa, às vezes não falamos nada, ninguém vai escutar, não tem nenhuma gravação da nossa voz falando aquilo, mas Deus viu no coração, que nós ficamos lá dentro. Por quê? Deus, isso não podia acontecer. Temos que tomar cuidado. O segredo está na frente aqui. Lamentações de Jeremias 3, 26. Isso aí eu falei durante todo o dia, falei durante toda a semana, me chamou muito a atenção. 3, 26. Você está em Eclesiastes, passa Cantares de Isaías, Jeremias, Lamentações, capítulo 3, versículo 26. E o que diz? Bom é ter esperança e aguardar como, pessoal? Em silêncio, a salvação do Senhor. Ou seja, você não pode se deixar levar pela emoção, entenda bem, e acabar falando algo que vai prejudicar você. Algo que, porque Jesus disse: o que você ligar na terra, ligado no céu, o que você desligar está desligado. Eu sempre digo que nossas palavras valem como recibo. Então cuidado para uma hora da angústia, você não é bom ficar em silêncio, esteja esperando. Deus, o Senhor vai agir. Esperar a salvação do Senhor não é apenas o agir de Deus, não, também a direção que Deus vai dar. Eu falo do Davi, sempre que ele era atacado pelo inimigo, ele consultava a Deus. Quer dizer, ele aguardava em silêncio, Deus dirigir, vai ou não vai. Ele não era precipitado, somos nós. Quer dizer, quando não temos nada que falar, ou não sabemos o que falar, ou não entendemos o que está acontecendo, aguarde em silêncio. Eu dei um testemunho a respeito de uma irmã minha em 1998. Essa minha irmã foi a óbito cedo. E era uma mulher muito carismática, muito simpática, muito trabalhadora. É a irmã mais velha, então a irmã mais velha realmente sou uma mãezona, né? Eu sou o 6º filho, ela foi a primeira, então ela agia como uma mãe, sempre no lugar da mãe. A mãe trabalhava, aquele negócio todo saía, ela tomava conta. Então eu falava que ela era craque de fazer comida. Depois ela se especializou em tudo de fazer comida, mas ela pegava um ovo e fazia para 7. Mas como, pastor Jaime? Ela batia, fazia um omelete, cortava tipo pizza. Aí ia fazer, a mistura era o arroz, feijão, que é o sagrado na mesa do brasileiro, arroz, feijão e a pizza de omelete, né? Com um ovo ela fazia isso para os 7 irmãos, para com ela fazia tudinho. Mas ela então, o filho dela um dia levou para casa, um amigo fechou uma pizzaria, colocou vários fornos, você pode guardar na sua casa? Fulano, ele guardou. Na casa, ela tinha, a casa dela era grande e nos fundos tinha um quintal, onde tinha sido uma fábrica de costura. Uma indústria, né, de costura. Então tudo ali tem uma amperagem alta, porque o que mata a pessoa não é a voltagem, é a amperagem, que é uma amperagem segura. A voltagem não tem aquelas cercas, já viram aquelas cercas de, tá assim, geralmente a voltagem é alta, geralmente a pessoa aparece e fala,
assim, a amperagem ela segura. Então eles colocaram o forno lá para fazer assados, e ficou alguns dias. Um dia era um domingo, todo mundo lá na casa, todo mundo, e ela vai para o fundo da casa e demora a voltar. Quando volta, ela está caída. Ele vai levar para o hospital, já chegou lá, já tinha dado do óbito já. Quando eu recebi a notícia, era um domingo, eu estava aqui, a igreja era aqui, já em 98, 22 anos atrás. E eu orei, fiz uma oração, Jesus, eu não tinha aceitado o Senhor, eu não tinha tomado uma decisão, eu tenho uma promessa, é tu e a tua casa. E quando eu estava orando ali, quer dizer, brigando no bom sentido com Deus, pela vida dela ali tudo, Deus me deu uma calma, eu parei. Estou bem, fui. Viajei, fui ao Rio de Janeiro, cheguei lá, conversei com o marido dela. Aquela semana todinha, eu fiquei em paz. Aguardei em silêncio a direção de Deus. Deus já falava no meu coração. Cheguei lá, conversei com os pais, disse, a semana todinha ela assistiu o missionário. Aquela semana toda o missionário fez apelo para aceitar Jesus. Aquela semana ela se tornou patrocinadora. Quer dizer, a casa dela estava em ordem. Deus permitiu, o corpo foi destruído, mas o espírito foi salvo para o dia do Senhor. Então, quer dizer, Deus deu a paz. E eu não podia ser precipitado, eu estava sendo precipitado. Deus, ela não pode. E ter ido embora, Senhor, ela não tinha aceitado ainda, não tinha tomado uma decisão, ela não é batizada. Deus me deu uma calma, não falei mais nada, fiquei quieto, fiquei tranquilo. Aí comuniquei a família, viajamos, chegamos lá, com maior tranquilidade. Deus já tinha dado a paz no coração de todos, por causa da salvação que tinha sido dada. Irmão, aguarde em silêncio, não seja precipitado. Vamos voltar no Jó? Então o Jó falava, ele está confessando para Deus, Deus, deixa eu confessar o meu pecado aqui. Qual o pecado do Jó? Falava do que não entendia. O versículo 3 ainda, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Não é que Jó viu, eu falei quarta-feira, no ancião de cabelos brancos, aquela barba branca. Não. Nós andamos por fé e não por vista. Nós temos que chegar àquele ponto de encontrar Deus, Senhor. Mas não temos isso. Você vê que se você pegar o livro do Jó, é uma narrativa toda. Jó, entenda bem, falou com os amigos, foi acusado pelos amigos, agora ele está tendo um encontro com Deus, abrindo o coração mesmo, falando com Deus, pedindo perdão para Deus, misericórdia, porque ele encontrou Deus. Quando você encontra Deus, é diferente. Por isso ele vai falar assim, olha o que ele diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você se arrepende de qualquer erro. Deus, eu me arrependo do que eu tenho falado, do que eu tenho visto, do que eu tenho pensado, do que eu tenho desejado, do que eu tenho feito. Você não consegue ficar no erro. Veja quando o Zaqueu teve um encontro. Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres. Restituo 4 vezes, entenda, a quem eu defraudei. Falei do jovem rico, que não quis ficar saiu da presença de Deus triste. Por quê? Porque ele foi convencido, mas não conseguiu vencer a si mesmo. A melhor coisa é quando você consegue vencer a você mesmo, e você consegue renunciar ao seu eu. Já está dizendo, eu me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. Nós temos que chegar a esse ponto. Quer dizer, quando você tem um encontro verdadeiro, e olha que o erro do Jó não foi um adultério, não foi uma desonestidade, não foi uma brutalidade, um homicídio, não, foi do que ele falava, que ele culpava a Deus, ele acreditava, não culpando a Deus, ele não culpava, quer dizer, de uma maneira que Deus fez mal, não, ele achava que era uma coisa, que era um plano de Deus, era uma coisa de Deus, até que ele me deu, não, Deus, eu falava do que não entendia. Quantas vezes nós achamos também que foi Deus, não foi Deus, ou achamos às vezes que Deus nos abandonou, e Deus não nos abandonou. No culto anterior e o da manhã, o que eu falei? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós não entendemos que é necessário uma derrota para não ter uma derrota maior lá na frente. Aquela derrota vai fazer você se acertar, colocar a casa em ordem. Entenda como foi o caso do Ezequias, foi uma das mensagens. O Ezequias diz, eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Mas ele não entendia isso no início. Quando o profeta falou para ele, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, Ezequias virou para Deus, esse profeta está doido, hein? Porque eu ando diante de ti com um coração perfeito, eu faço o que era reto aos teus olhos. Parou e chorou muitíssimo. Depois ele fala lá na frente, ele diz, eis que para minha paz eu estive em grande amargura, mas tu tão amorosamente me amaste e lançaste para trás das tuas costas todos os meus
pecados. Como é que ele não tinha pecado? Mas agora tinha. Mas ele falava também do que não entendia. Mas quando ele foi na presença de Deus, que ele teve um encontro com Deus, meu irmãozinho, quando você se encontra verdadeiramente com Deus, você muda. Você muda, ou você renuncia ao erro, ou pede perdão pelo erro, você naquela hora coloca a sua cara, ou então sai dali triste. Ou você muda, entenda bem, ou você não consegue. E ele não conseguiu, o jovem rico. Ele não conseguiu, já disse, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Por que me chamaste bom? Bom é Deus. Olha, guarda os mandamentos. Não matarás. Conhece os mandamentos? Eu sei. Então, não matarás, não adulterarás, não defraudarás alguém, honra o teu pai e tua mãe. Senhor, isso eu guardo desde a minha mocidade, falta-te uma coisa. Vai, vende o que tu tens e dá aos pobres. E ele saiu dali triste. Por quê? Porque ele não conseguiu vencer a si mesmo. E na presença de Deus é que existe o quê? Abundância de alegria. Saiu com dinheiro, o dinheiro ele continuou, mas não tinha a presença de Deus. Fica com essa mensagem. Deus é bom em todo o tempo, irmão. Cuidado com as palavras naquela hora. E talvez, como Jonas, também temos que nos arrepender de tantas palavras que falamos no momento de desespero.